Vamos agora à resolução de mais um problema, desta vez ainda de trigonometria, que diz então o seguinte: temos duas bolas a boiar aqui dentro deste recipiente com água, e o que é que nos é dado aqui? Duas funções, uma função b de t e uma função p de t. A função b de t está relacionada com a bola branca e dá-nos a altura da bola branca até à base do recipiente. E a função p de t está relacionada com a bola preta e dá-nos a altura aqui a que a bola preta está da base. É claro, estas bolas vão subindo e descendo, não é? Conforme a ondulação que aqui vemos, e estas funções darão-nos então a altura em cada momento. Devemos ter atenção aqui a uma coisa no enunciado, aliás, devemos ler isto tudo com cuidado e depois ter uma especial atenção à unidade de medida, o t em segundos. É que às vezes depois pedem-nos em horas, neste caso não sei se irá acontecer, não é o caso, mas às vezes dão-nos o t em horas e depois pedem em minutos e portanto teremos que fazer alguma conversão, não é? É preciso terem atenção a isso. Agora, sem recorrer à calculadora, resolve o seguinte problema. Durante os primeiros 5 segundos, e é aqui que temos logo a atenção, 5 segundos e o t está em segundos. Não há problema, tranquilos, ok? Mas isto não acontece sempre. Durante os primeiros 5 segundos após o início da perturbação, instantes 0 e 5 incluídos, houve alguns instantes em que as duas bolas tiveram a igual distância da base do recipiente. Quantas vezes isso aconteceu? Ou seja, quantas vezes nos primeiros 5 segundos é que as duas bolas estiveram ao mesmo nível, né? Quantas vezes? Bom, vamos ver como é que resolvemos isto, então, ganhando aqui um pouco de espaço. Reparem, primeiro devemos saber qual é a condição matemática que nos vai resolver este problema, não é? Nós temos sempre que partir de uma condição, procuramos alguma coisa. Em alguns casos, em trigonometria, muitas vezes procuramos qual é a expressão que dá a área, o perímetro da figura. E nós começamos, se for uma área, começávamos logo pela fórmula da área. Bem, se fosse um trapézio, por exemplo, começava a área do trapézio é igual a... Tá. Bom, neste caso não, é um bocadinho diferente, não é? O que é que nós procuramos? Os instantes, em que as bolas estão ao mesmo nível. E o que é que temos no enunciado? Temos duas funções que nos dão a altura das bolas. Logo, podemos concluir daqui que as bolas estarão ao mesmo nível quando as duas alturas forem iguais, não é? Quando a altura B de t for igual à altura P de t. Pronto, é isto que resolve o problema, ok? Depois é só uma questão técnica de andar a fazer contas e tal, mas o que resolve o problema é o que eu quero descobrir é quando é que a função B de t é igual à função P de t. Pronto. Isto, às vezes, reparem, é o mais difícil para alguns alunos até descobrir. É a tal interpretação do enunciado, não é? O que nós queremos neste exercício é saber quando as bolas estão ao mesmo nível. Logo, temos duas funções que nos dão a altura das bolas, queremos saber quando as duas funções são iguais, têm o mesmo valor. E agora é a resolução de uma equação. Reparem, eu vou colocar aqui a função bt, que é aquela 10 mais e elevado a menos 0,1 t seno de πt igual a 10 menos 1,37 elevado a menos 0,1 t seno de πt. Pronto, tenho aqui uma equação para resolver. A minha variável é o t, não é? E esta equação até aparentemente é bastante complexa, porque reparem, mistura senos com exponenciais e a variável está no expoente e a variável está dentro do seno. Isto seria uma complicação, resolver isto. A questão é que isto está-nos a aparecer aqui numa situação em que vai dar para simplificar muita coisa, vai cortar muita coisa, porque as funções são relativamente parecidas. Reparem, as duas têm seno de πt, aqui também tem seno de πt, tanto na branca como na preta, as duas têm aqui um 10, e portanto, isto, visto numa equação, estão dos dois lados do igual, vai dar para cortar, não é? Reparem, este 10 com este 10, é como se um destes 10, este 10 passasse para outro membro, ficava menos, 10 menos 10 dá 0, não é? Portanto, podemos dizer ali que corta. E ficamos com isto, vezes seno de πt igual a menos 1,37 elevado a menos 0,1 t vezes seno de πt. O que é que podemos agora aqui fazer? Reparem,
é levantado a menos 0,1t é levantado a menos 0,1t. O que é que eu posso fazer? Posso pegar neste exponencial e colocá-lo no outro membro na operação inversa. Se ele aqui está a multiplicar, passa a dividir. Okay? E como passa a dividir, e depois temos aqui um exponencial que é igual a este, né? Este exponencial depois a dividir pelo outro vai dar 1. Okay? E portanto vai cortar. Já agora vou aqui uma chamada de atenção. Então, porque vocês poderão me perguntar assim, então porquê é que não corto os senos? Reparem uma coisa nos senos. Eu quando estou a fazer um exponencial, eu sei que um exponencial é sempre positivo. Logo nunca é zero. Portanto, eu quando passo este exponencial para a operação inversa a dividir aqui para baixo, não estou a cometer nenhum erro, nenhuma contradição, porque tenho a certeza que este exponencial não é zero. E se não é zero, posso dividir, não é? Relativamente a este seno de πt, reparem, eu poderia ter a mesma atitude, não é? Vou passar aqui a dividir. Mas o que é que acontece a este seno de πt? Este seno pode ser zero. Reparem que se o t for zero, o t é maior ou igual que zero, não é? O t pode ser zero. Se metermos aqui 0, ficamos com seno de 0. E seno de 0 dá 0. Então eu estaria a dividir por 0. E dividir por 0 é impossível. Não o posso fazer. Ou seja, nós quando passamos a dividir para outro membro, ou bem que é uma constante, ou seja, algo que não tem variável e nós temos a certeza que não é 0, então podemos dividir à vontade. Ou se tiver variável, só o poderemos fazer se tivermos a certeza que aquela expressão que estamos a fazer nunca é 0. Okay? Que é o caso aqui do exponencial. Com o seno já não poderia fazer isso, porque o seno pode assumir o valor 0 e então não permite essa simplificação. Então, como é que resolvemos, não é? Portanto, nós temos esta situação assim, não podemos então fazer o que eu estava a falar há bocadinho, passar o seno para ali dividir e cortar, nada disso. Vamos passar para o mesmo membro. Vamos fazer seno de πt, tudo o que tem variável passa para o mesmo membro. Ok? Seno de πt igual a 0. Portanto, ou seja, passamos tudo isto que aqui está, passamos para outro membro e a operação inversa. Se a operação inversa aqui era menos, era a subtração, a operação inversa é a soma. Ok? E agora o que é que podemos fazer? Reparem que o que nós temos aqui é um seno de πt mais 1,37 seno de πt. O que é que isto dá? Dá 2,37 seno de πt, ok? Igual a 0, certo? Reparem que é 1 mais 1,37, dá 2,37, certo? Reparem que isto aqui é como ter x mais 3x, daria 4x, não é? Nós temos seno de πt mais 1,37 seno de πt, dá 2,37 seno de πt, porque somamos aqui os coeficientes que estão aqui atrás. Bom, e agora, este 2,37 é um número positivo, então posso passar para outro membro para a operação inversa que é dividir, não é? Aqui não haverá problema. πt 0,2,37 que dá 0. Vou passar agora aqui para cima. Então ficamos com seno de πt igual a 0. E agora temos aqui uma equação familiar, não é? Daquelas que são conhecidas, o seno de um ângulo, de qualquer coisa que tem x ou que tem t, igual a um número. Este número é uma referência do ciclo trigonométrico, não é? É sim senhora, porque está nos eixos. Vamos aqui ver. Quando é que... Reparem, a leitura das equações deve ser esta. O seno deste ângulo dá 0. Qual é o ângulo cujo seno vai dar 0? Pergunto eu, não é? O seno vê-se neste eixo. É este. Este é o ângulo que dá 0 no seno, não é? O ângulo 0 vai dar aqui no eixo dos senos, vai dar aqui no 0. Ok? Ou seja, para isto ser verdade, o seno de πt é igual a 0 quando o que estiver aqui dentro não é só o t, ok? É tudo o que estiver aqui dentro, que é o πt, quando πt for igual a 0. Ok? E agora poderia colocar aqui mais 2kπ, não é? Poderia, sim senhora. E fazia um ou e ia colocar depois esta solução, porque aqui também é 0 o seno, não é? O seno aqui no π também é 0. Então depois dizia πt igual a π mais 2kπ. Mas reparem como estas soluções andam de π em π. É um tal caso particular do seno. Eu posso colocar só esta, πt igual a 0, começa aqui na primeira, e adiciono-lhe só kπ. Ou seja, estou a andar de π em π, de 180 em 180, então já estou a colocar as soluções todas. Ok? K pertence a z. Fica mais simples assim
E agora, ainda não está resolvido, que nós queremos a variável aqui sozinha, não é? Portanto, nós temos π de t igual a kπ, ou seja, t igual a kπ sobre π. Mais uma vez, o π pode passar a dividir, porque é uma constante, é 3,14. Sabemos que não é zero, não é? T igual a k. Ok? K pertence a z. K pertence a z. Bom, a resposta à pergunta, que ainda não está dada a resposta. Reparem, quantas vezes isso aconteceu? Nós queremos saber, durante os primeiros 5 segundos, houve algum instante em que a bola estiveram a igual distância da base? Quantas vezes isso aconteceu? Reparem, nós temos aqui as soluções todas, não é? Que serão infinitas. Aqui estamos a falar dos primeiros 5 segundos. Nós estamos a falar aqui de t igual a k pertence a z. Dá-nos sempre estes valores, não é? Como queremos apenas os primeiros 5 segundos, queremos para t, vamos dar valores a k, não é? Para k igual a 0, dá t igual a 0, não é? É uma solução. Está entre 0 e 5, não é? Portanto, nós queremos as soluções desta equação entre 0 e 5. Fechado, porque diz inclusive, ok? Os instantes 0 e 5 incluídos. Portanto, nós queremos as soluções que pertencem a este intervalo. Portanto, quando k é 0, dá t igual a 0. Quando k é 1, dá t igual a 1. Duas soluções. Quando k é 2, dá t igual a 2. Três soluções. Quando k é 3, dá t igual a 3. Quatro soluções. Quando k é 4, dá t igual a 4. E quando k é 5, dá t igual a 5. Ok? Portanto, temos 6 soluções neste problema. A resposta à pergunta é mesmo esta. Portanto, resposta à pergunta: 6 soluções. Quantas vezes isso aconteceu? 6 vezes. Ok? Aconteceu 6 vezes. Está bem? Aqui no fim nós não obtemos sempre t igual a k, ok? Isto poderia dar aqui uma outra expressão, tipo 3 mais k. 3 mais k a dividir por 5. Poderia dar, e nós fazíamos as contas. Neste caso deu mesmo t igual a k, é mais fácil fazer as contas, fica logo direto. Temos aqui então 6 soluções no intervalo de 0 a 5. Ok? Então até uma próxima.